Rapaziada, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal ES Palpites. No vídeo de hoje estarei analisando os jogos dessa terça-feira. Para você que está chegando agora no canal, ou você que já me acompanha porém ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo, beleza? Bora para as análises. Primeiro palpite do dia, classificatórias para a Copa do Mundo da Ásia. Temos o Japão e Síria. O Japão tem 15 pontos, lidera o seu grupo. A Síria é o segundo colocado com 7 pontos. A equipe do Japão teve mais de 2 gols em 8 dos seus últimos 9 jogos. Largou à frente do placar e venceu o primeiro tempo nos últimos 5. A seleção da Síria teve menos de 3 gols em 6 dos seus últimos 7 jogos. Nos últimos confrontos entre as equipes, o Japão não perde a 6 confrontos consecutivos e marcou nos 6 confrontos. Nós tivemos mais de 2 gols em 5 dos últimos 6. Meu palpite para este jogo é casa para ganhar o primeiro tempo ou mais de 2 gols e meio na partida, no possível placar exato de 3-0 casa. Amistoso internacional, temos Portugal e Irlanda. A seleção de Portugal, que vem de 4 jogos sofrendo gols, largou à frente do placar em 80% dos seus últimos 10 jogos. Portugal não perde para a Irlanda há 3 confrontos consecutivos. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou menos de 3 gols e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Retorno do Campeonato Brasileiro, temos Atlético Goianiense e Corinthians. Corinthians é o 17º colocado com 5 pontos. Nos últimos 5 jogos do campeonato foram 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Mesma situação do Atlético Goianiense, que ocupa a 18ª colocação e tem 4 pontos. Nos últimos confrontos diretos entre as equipes, o Corinthians sofreu gol nos últimos 3 confrontos e nós tivemos menos de 3 gols em 80% dos últimos 10. A equipe do Atlético Goianiense, jogando em casa como mandante nos seus últimos 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 derrotas. O Corinthians, como visitante nos últimos 5 jogos, tem 3 derrotas e 2 vitórias. Meu palpite para este jogo é menos de 3 gols e meio na partida ou fora com empate, um possível placar exato de 1-1. Juventude e Vitória. O Vitória, que ainda não venceu no campeonato, tem apenas 2 pontos e é o lanterna da competição, visita o Juventude, que é o 12º colocado com 9 pontos. O Juventude vem de 3 jogos sem derrotas, teve menos de 3 gols em 5 dos seus últimos 6 jogos e teve ambas as equipes marcam em 5 dos últimos 7. A equipe do Vitória não vence há 10 partidas e largou em desvantagem do placar em 6 dos seus últimos 7 jogos. Meu palpite para este jogo é casa empate anula ou mais de 1 gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-0 casa. Campeonato Brasileiro Série B, temos Mirassol e Goiás. O Goiás é o segundo colocado com 17 pontos do campeonato, visita o Mirassol, que ocupa a 7ª colocação com 14 pontos. A equipe do Goiás teve menos de 3 gols em 6 dos seus últimos 8 jogos. O Mirassol, jogando como mandante nos seus últimos 5 jogos, tem apenas 1 derrota e 4 vitórias. Vitórias contra o Ceará, Paysandu, Ituano e Guarani. A equipe do Goiás, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, tem 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Meu palpite para este jogo é mais de 1 gol e meio na partida ou ambas as equipes marcam, um possível placar exato de 2-1 casa. Botafogo e Fluminense, clássico carioca pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo ocupa a 3ª colocação com 13 pontos, recebe o Fluminense, que é o 15º colocado com 6. O Botafogo não perde há 6 jogos, teve menos de 3 gols em 4 das suas últimas 5 partidas. O Fluminense vem de 4 jogos sem derrotas, teve ambas as equipes marcam em 4 das suas últimas 5 partidas e largou à frente do placar em 7 dos seus últimos 8 jogos. Nos últimos confrontos entre as equipes, o Botafogo venceu os últimos 4 jogos contra o Fluminense. Meu palpite para este jogo é casa para vencer ou mais de 1 gol e meio na partida, um possível placar exato de 2-1 casa.
Vamos agora ao último palpite do dia, Bragantino e Atlético Mineiro. O Bragantino é o sexto colocado do campeonato com 12 pontos, o Galo é o 10º colocado com 10. A equipe do Bragantino vem de 4 jogos sem derrotas, enquanto o Galo teve menos de 3 gols em 4 dos seus últimos 5 jogos. Nos últimos confrontos entre as equipes, o Galo não perdeu os últimos 8 e ambas as equipes marcaram nos últimos 8 jogos. Meu palpite para este jogo é mais de um gol e meio na partida ou ambas as equipes marcam, um possível placar exato de 1-1. Rapaziada, por hoje é isso. Queria agradecer a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Desejo a todos uma ótima terça-feira, um bom retorno de Brasileirão. Graças a Deus vem finalizando a data FIFA. Em breve temos Eurocopa e Copa América. Bora pra cima.